A paz, igreja. Glória a Deus por mais um momento na presença do Senhor. É um privilégio a gente poder ter esse momento juntos para louvarmos e adorarmos o nome do Senhor. E gostaria de compartilhar uma palavra que está em 1 João, capítulo 3, versículo 1, que diz: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Somos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amém? Que privilégio, que honra podermos sermos chamados filhos de Deus, né? E que essa noite você se lembre disso, né? Que possamos nos lembrar disso todos os dias, do amor imensurável do nosso Pai. E vamos nos alegrar nesta noite com esse louvor, né? Que você possa saber o quanto você é amado. O Senhor te ama mais do que você possa imaginar. Amém? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se
Aleluia, glória a Deus. Você tem valor, você é precioso, preciosa do Senhor, amém? Aleluia. Oh, Senhor nosso Deus, estamos na sua presença, Pai. Nos alegramos, Senhor, pela tua fidelidade. Estamos aqui, Senhor. Nos escuta, Senhor, o nosso clamor, Pai. Escuta, Senhor, aquilo que está no nosso coração, Pai. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Mais uma vez. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso de ti.
Jesus, eu preciso de ti. Nós precisamos de ti, Senhor. Ora basube rabacanda lara baracei. Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Oh, aleluia, Pai. Eis-nos aqui, Senhor, nós clamamos, Pai, pela Tua cura, nós cremos que Tu és a vida, Senhor. Creio que Tu és tudo, Pai, que nós precisamos, Pai. Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa alegria, Pai. Tu és, Senhor, tudo que precisamos, Pai. Aleluia, Senhor. Jesus, eu preciso de ti. Amém, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Boa noite, amados irmãos. Hoje, então, 11 de janeiro, estamos em mais um momento especial de um culto da vida, de uma quarta da vida online. Nós teremos esses cultos agora no mês de janeiro e início de fevereiro somente online. O culto da vida, de quarta-feira. Os outros cultos de celebração, permanecerão acontecendo normalmente aos domingos. Tá bom? Eu gostaria de abrir com vocês no Evangelho de Lucas, capítulo 10, onde fala sobre a história, Jesus conta uma história de um bom samaritano. Se essa história aconteceu efetivamente ou não, nós não sabemos, mas a estrada onde aconteceu a história que Jesus conta, ela existiu, existiam samaritanos, existiam judeus, sacerdotes, levitas. Então, de qualquer forma, essa história nos ensina muita coisa. E nós vamos relê-la. Por que relê-la? Porque eu me lembro que no início de 2022 nós conversamos sobre esse texto. E na ocasião nós falamos sobre servir e amar. E algo que tem em comum com generosidade, que é o que nós começamos e vamos continuar falando nestes cultos que estão sendo somente transmitidos, que está sendo o tema abordado, é o tema que está sendo abordado, existe uma relação muito forte, porque para sermos generosos, nós temos que estar dispostos a amar e temos que estar dispostos a servir. Generosidade é a união dessas coisas posta em prática. E a história do bom samaritano, ela é excelente para nos ilustrar isso. E nós vamos ver aqui quatro, digamos assim, pessoas, 4 situações que nos chamam muito a atenção nessa história, que nós possamos também avaliar o nosso coração com o texto, com a palavra, e vermos se nós somos, e com certeza um desses tipos nós seremos, e o que precisa ser feito para que nós possamos, então, sermos mudados, transformados e melhorados. Tá bom? Então, em Lucas 10, eu vou ler aqui na Nova Tradução, na linguagem de hoje, a partir do verso 25, está escrito assim: Um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: O que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. Ame o seu próximo como você ama você mesmo. Aí Jesus diz: A sua resposta está certa. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: Mas quem é meu próximo? Jesus respondeu assim. Aí vem a história do bom samaritano, que é
o que nós vamos estudar essa noite. Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Aconteceu que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou-o no seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: tome conta dele, quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: pois vá e faça a mesma coisa. Amém? Então, Senhor amado, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui novamente reunidos em torno, Senhor, da tua palavra, Senhor, né? Reunidos para conversarmos, lermos sobre a tua palavra, que essa palavra ela possa trazer vida para a nossa vida, Senhor, possa nos corrigir, admoestar, nos ajudar a sermos semelhantes a Ti, que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações nessa noite, Senhor. Nós te pedimos, te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Então, Jesus, ele conta essa história ao mestre da lei para dizer para ele quem era o próximo. Essa é a finalidade primeira, é a finalidade dessa história, mostrar ao mestre da lei quem é o próximo dele. Mas nós temos muitas coisas, informações ricas nessa história que nós podemos aproveitar, e é o que nós vamos fazer nessa noite. Então nós vemos que o mestre da lei, ele tenta pegar Jesus, né, com perguntas, e nós vemos que Jesus, e isso nós já falamos aqui muitas vezes, ele, ao invés de chegar e dar uma resposta, e alguns falam, né, vou dar uma resposta pronta, né, aquela resposta clichê, simples, ele lança uma outra pergunta para que o mestre da lei pudesse refletir. E é interessante que Jesus, ele joga o jogo do mestre da lei, né? O que você sabe disso? O que a lei fala sobre isso? O que você entende do que a lei fala sobre isso? Então, Jesus está jogando, entre aspas, o jogo do mestre da lei, tá? Ele joga limpo. Esse mestre da lei, ele responde corretamente, mas como ele não havia conseguido pegar Jesus, que era o desejo dele, era colocar Jesus num beco sem saída, e envergonhá-lo e ter motivo para acusá-lo diante dos outros, ele continua os seus questionamentos, e interessante que ele não questiona quem é Deus, até porque se ele questionasse quem era Deus, ele estaria ali como mestre da lei, se auto-envergonhando diante dos outros e diante do próprio Cristo, mas ele pergunta quem é o próximo. Então Jesus, ele vem e conta essa história, né? E aí Jesus, ele responde contando essa história, e no verso 30 ele diz assim, né? Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Vejam o estado em que este homem foi deixado. Ele foi assaltado, né? Tiraram a sua roupa, e naquela época a sua roupa e a sua capa principalmente era algo que era quase como a sua casa, né? Aquilo te protegia do frio, da chuva, né? Poderia te proteger do sol, aquilo podia te proteger, servir como uma cama, tu colocava no chão, se tapava, se enrolava, né? Então a capa era um bem muito precioso naquele tempo.
E tiraram então a roupa dele e o deixaram quase morto. Este homem estava, tem versões que diz semi-morto, né? Aquele homem estava ali moribundo, à beira da morte, atirado no canto da estrada. Veja só que cena deplorável. E aí, a primeira coisa que eu quero falar, né? A primeira situação, ou o primeiro tipo de pessoa, e isso eu escutei uma vez um pastor ministrando sobre isso na igreja onde o pastor Walter e a pastora Mônica se casaram, em um encontro de líderes de jovens. Isso me chamou muita atenção. Ele falou sobre esses 4 elementos aqui que aparecem nesse texto, e eu quero compartilhar com vocês. Eu não me recordo agora o nome desse pastor, mas enquanto falávamos sobre generosidade, isso caiu, voltou no meu coração com força. E então, o primeiro elemento que surge aqui é: o que eu tinha, eu não tenho mais. Este homem que estava lá, atirado, despido, que não era possível de se identificar pelo estado que ele estava, não tinha identidade, não tinha roupa, não tinha nada que pudesse dizer de que família ele pertencia, de que nacionalidade, quem era esse homem. Este homem, ele possuía algo, mas ele não tinha mais. O que eu tinha, não tenho mais. E a Bíblia, ela tem muitas histórias de pessoas que perderam aquilo que era o seu chão, ou coisas importantes para si. Vai ser falado aqui depois sobre a viúva de Sarepta. Nós temos no Novo Testamento a viúva de Naim, né? Nós temos Naamã, que era um comandante, não era do povo de Deus, mas era um comandante, tinha o seu poder, né, tinha o seu status, e por conta de uma lepra, ele tem que viver de uma forma, digamos assim, vergonhosa. Então, e a Bíblia traz muitas e muitas histórias de pessoas que o que tinham, não tinham mais. E isso que tinham pode ser tudo, ou pode ser alguma coisa de valor. E nós, se pararmos para pensar também na nossa vida, né, também, ou conhecemos alguém, ou nós temos vivido algo, né, ou já vivemos alguma situação em que perdemos algo de grande valor, ou alguém. Então, assim como este homem que estava aqui moribundo à beira da estrada e que não tinha mais aquilo que tinha, provavelmente nós conhecemos alguém que vive essa situação, ou nós mesmos estamos vivendo isso, um grande luto, uma perda, algo que nós ainda estamos nos recuperando, estamos pedindo para o Senhor curar. Existem muitas histórias, muitas pessoas. Outro elemento que aparece nesse texto, aqui nesse mesmo versículo, né, são os ladrões que assaltaram, que espancaram, que tomaram deste homem aquilo que ele tinha. E esse outro elemento é: o que é teu é meu. São aquelas pessoas que elas tomam aquilo que não lhes pertence. Aquilo que os ladrões, os assaltantes tomaram daquele homem, independente da forma como deixaram ele, podiam ter deixado ele sair correndo, livre, né, não espancado e à beira da morte, mas aquilo que eles tomaram não era deles. Mas infelizmente existem muitas pessoas, e a Bíblia fala sobre outras histórias, em que pessoas queriam aquilo que não lhes era de direito. E nós conhecemos, e talvez, infelizmente, muitos de nós tenhamos aí vivido experiências, situações, em que algumas pessoas quiseram algo de nós que não lhes era de direito. E não foi nem pedido, talvez. Foi montada uma situação, algo que fez com que essa pessoa acabasse levando para si algo que não lhe pertencia, mas não lhe foi dado. Então, meus amados, esse é o segundo elemento, é aquele que pensa: o que é teu é meu. Tá? Essas pessoas, elas não estão preocupadas com as suas condições, como você está, se você efetivamente precisa ou não daquilo, se vai ficar bem ou não, se não tiver mais aquilo.
Existem muitas pessoas que acham que pelo fato de você ter algo, você tem que compartilhar, tem que dar, é obrigado a dar. Mas ele tem muito daquilo, então ele pode dar que não vai fazer falta. Esse pensamento não está correto. E esse é o pensamento do assaltante. O que é teu é meu. Não é assim que as coisas funcionam. Tá? E, inclusive, meus amados, tem pessoas que acham que elas são proprietárias dos outros. Então, a tua vida que te pertence é minha. Então, o ser humano, ele é extremamente cruel. Então, existia aquele homem que o que ele tinha, ele não tinha mais. Esses ladrões, os assaltantes, que entendiam que o que é teu é meu. E nós vamos ver agora um outro ponto, outra pessoa que surge na história, outras pessoas na verdade, que é o sacerdote e o levita, que está no verso 31 e 32, que nós vamos ler agora, que está escrito assim: acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Meus amados, o sacerdote e o levita, os dois eles eram encarregados, tinham responsabilidades no templo. Eles são os religiosos da época. Se nós formos trazer para a nossa realidade de igreja, seremos nós que estamos aqui, você que está assistindo, que entregou o coração a Jesus. De quem se esperaria uma atitude de compaixão para com aquele homem que estava lá atirado no chão? A primeira pessoa que talvez, se aquele homem pudesse pensar assim, que apareça alguém para me resgatar, dependendo de que povo ele pertencesse, seria que aparecesse então um sacerdote, um levita para ajudá-lo. Claro que na lei, né, o sacerdote, o levita, se tocasse em algum homem, né, morto, ele iria contaminar-se, isso daí traria algum tipo de atrapalho, né, para o seu sacerdócio. Durante algum período ele teria que fazer uma cerimônia de purificação e por aí vai. Mas aquele homem não estava morto. Quem olhava pensava que estava morto, mas uma checagem mais próxima iria dar conta de dizer se aquele homem estava ou não estava morto. Enfim, na verdade não tem desculpa o fato deles não terem ajudado, que eles foram desumanos, né? De quem se espera maior gentileza, né, humanidade? Daqueles que conhecem a palavra, aqueles que conhecem o Senhor, que servem a casa do Senhor, que esses tenham então o coração mais parecido com o coração de Deus, que é misericordioso, benevolente, gracioso, justo, é manso, tá? E esses homens, o mestre da lei e o sacerdote, eles não somente passaram, como eles fizeram questão de passar longe, passaram longe daquele homem que estava ali atirado no chão, né? E nós podemos fazer para nós uma pergunta: nós temos vivido uma verdadeira piedade? Aqueles homens não foram piedosos. E nós, quando vivemos uma situação em que nos é dada a possibilidade de ajudarmos, de estendermos uma mão, o que nós fazemos? E isso é algo que me marca bastante e que me faz refletir muito sobre as minhas atitudes. E muitas vezes, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, os evangélicos, eles são criticados, por quê? Porque eles dizem professar uma fé, um amor, e na prática é algo diferente. Na prática, ele diz para o patrão que ele é de Deus, que ele lê a Bíblia, que ele vai ao culto, mas no trabalho ele faz meio trabalho. Ele faz a coisa rapidamente, ele quer se livrar, entende? Dá um jeitinho.
ou então ele vê alguém precisando de uma ajuda, ele não ajuda, vira as costas, faz que não vê. E aí, como nós estamos? E eu escutei certa vez o testemunho de um pastor bem conhecido, e ele disse que estava na cidade dele, atrasado para chegar na igreja, né, para o culto de domingo, que iria começar muito em breve. Então, ele andando rápido na rua, né, pelas ruas, para chegar à igreja com o mínimo de atraso, ele passa por um homem que na sinaleira pedia ajuda, né, comida, algo que pudesse, dinheiro então para comprar comida, que fosse ajuda de alguma forma. E esse homem, né, esse pastor, ele fecha o vidro, ele ignora aquele cidadão e ele toca para a igreja rapidamente. E quando ele chega na igreja, o Espírito Santo ministra o coração dele, né? Por quê? Veja só, era um pastor. E na ânsia, no desejo de chegar rapidamente à igreja, porque estava em cima do laço, estava com o tempo apertado, ele deixa de ajudar alguém que precisava, e que ele no momento até ignora, mas ele entendia que havia uma necessidade. Então veja que a religiosidade, né, ele entendeu isso, né, que a própria religiosidade se tornou mecânica, que ele se afasta daquilo que é o que ele deveria fazer enquanto cristão. E esse sacerdote, esse levita, fizeram a mesma coisa. Ao invés de terem compaixão e ajudá-lo, eles passaram longe. E a frase que fica para esse sacerdote e esse levita é: o que é meu, e eu não compartilho. E infelizmente, existem muitas pessoas, e vamos olhar para nós, que conhecemos a Deus. Quantas vezes nós não compartilhamos do nosso tempo, nós não compartilhamos de um esforço mínimo para ajudar o outro. Nós temos alguém que o que tinha não tem mais, nós temos outros que acham que o que é teu é dele também, e nós temos alguns que pensam assim: o que é meu é somente meu e eu não dou para ninguém, eu não compartilho. E existe um último personagem, né, uma última pessoa, que é algo que é marcante nesse texto, que ele, poderíamos dizer que ele é o extremo oposto de um levita, de um sacerdote. É um samaritano. Samaritano e judeus não se davam. Não havia possibilidade dos dois sentarem à mesa, né, juntos. Não havia possibilidade dos dois quererem andar lado a lado numa estrada. Quando um via o outro, já se distanciavam. Havia uma rixa, uma questão religiosa e outras questões muito forte entre um povo e o outro, entre judeu e samaritano, apesar de todos terem a mesma origem, de todos terem saído juntos do Egito, né? E serem aí também filhos de Abraão, Isaac e Jacó. Houve um momento, uma ruptura e algumas diferenças que fizeram com que esses dois povos não se suportassem. E Jesus, confrontando ou ampliando o conceito de misericórdia, de irmandade, de fraternidade, de quem é o próximo, de amor, de compaixão, de generosidade, ele usa a pessoa de um samaritano para mostrar ao mestre da lei com quem ele conversava que até mesmo um samaritano, alguém que a gente não espera que possa fazer alguma coisa efetivamente boa, um samaritano pode fazer sim algo bom
e que agrada a Deus. Então, esse quarto elemento, essa quarta pessoa que surge, né, é este samaritano. Mas um samaritano, no verso 33 do capítulo 10, mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho, chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele, que ele teve compaixão daquele homem. Os outros desprezaram, mas aquele samaritano teve compaixão daquele homem. Ele agiu intencionalmente na tentativa de ajudar um estranho. Ninguém veria se ele não estivesse ali, se ele não fizesse absolutamente nada. Talvez ninguém ligaria, afinal de contas, um sacerdote, um levita já haviam ignorado aquele homem. Ele não temeu sofrer o mesmo tipo de ataque enquanto ajudava aquele homem. Aquilo podia ser uma armadilha, podia ser uma cilada. E o verso 34, então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho, e em seguida os enfaixou. Colocou no seu próprio animal, levou para uma pensão e cuidou dele na pensão. E depois entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão e disse, toma conta dele, e se faltar alguma coisa, precisar de algo, depois eu vou restituir. E é aqui que eu gostaria de chegar com vocês também. Este homem, ele nos dá um grande exemplo de generosidade, porque ele para. Quantas vezes nós paramos? Alguém vem falar com a gente, vem entregar um panfleto na rua, a gente nem olha na cara muitas vezes. A gente não para, a gente está num ritmo, está frenético, acelerado, e não para, não dá atenção para os outros. Aquele homem, ele para, e ele limpa ali na estrada, dos ferimentos daquele homem que estava sem roupas, espancado à beira da morte, limpa com azeite, com vinho, e enfaixa, e monta aquele homem no seu próprio animal. Veja que as atitudes daquele homem, em favor, do samaritano em favor daquele homem, não são poucas. Ele dispõe daquilo que é dele, do tempo dele, do azeite dele, do vinho dele, das faixas dele, do animal dele, do dinheiro dele, e novamente desse tempo estendido em cuidá-lo. Ele dispõe de tudo isso para o bem de um desconhecido, que talvez jamais voltaria a vê-lo, não saberia o nome, não teria aí o número do WhatsApp para conversar com ele. Ele fez isso porque ele era verdadeiramente generoso. E para esse homem, esse samaritano, a frase é: o que é meu é teu, e eu vou colocar à disposição. Uma pessoa generosa, ela possui algo, e ela não se importa em colocar à disposição do outro. Isso é amar o próximo como a si mesmo, colocar à disposição aquilo que tem em benefício do próximo. Mas veja com atenção, o samaritano que coloca à disposição, não é o homem que está moribundo que grita assim, tu que tem que me ajudar. É ele que coloca à disposição, é uma mentalidade generosa, de amor, de compaixão, misericordiosa, e é isso que nós precisamos ter. Se todos nós tivéssemos essa mentalidade, ninguém precisaria exigir um cuidado. E meus amados, ser generoso é isso, é nós colocarmos à disposição aquilo que temos, conscientemente, não de forma cega, como já aconteceu com esse que vos fala, no intuito de ser generoso, empresta dinheiro do cheque especial. Só que, vamos ser sinceros aqui, cheque especial é dinheiro meu? Isso já faz tempo, tá, meus amados? Graças a Deus, passou. Cheque especial não é dinheiro meu, não é dinheiro teu, é dinheiro do banco. Nós não podemos ser generosos com aquilo que nós não temos. Eu vou tirar o empréstimo, eu vou fazer isso, aquele outro. Meus amados, também temos que ser prudentes. Muitas vezes, no desejo de ajudar,
nós acabamos errando. E Deus é tão misericordioso que Ele nos ajuda a sairmos do erro, né? Corrigirmos as coisas, porque Ele tem misericórdia de nós. Mas nós precisamos aprender a ser generosos com aquilo que nós temos. Tá, mas eu não tenho nada que eu possa ser generoso, que eu possa ajudar, o dinheiro dá, assim, ó, contadinho no final do mês. Mas, meu amado, minha amada, generosidade não diz respeito somente a dinheiro. Tem tantas coisas, tem tantas pessoas que estão só necessitadas de ouvir uma palavra, de receber uma oração. Mas nós precisamos ser generosos com o nosso tempo. Amém? Então, meus amados, fica a reflexão. Quem somos nós nessa noite? Somos nós aqueles que tinham e não tem mais, foi tirado algo muito importante? Somos nós aqueles que acham que tudo que é teu é meu? Somos nós aqueles que pensam como o levita, que pensam como o sacerdote, aquilo que é meu é somente meu e eu não compartilho? Ou somos como esse samaritano, aquilo que é meu eu compartilho? Vamos pensar sobre isso e orar sobre isso também. Amém? Senhor amado, nós colocamos o nosso coração diante de Ti e nós Te pedimos, Paizinho, que possamos ser generosos como esse samaritano que é efetivamente bom e que agiu à imagem de Jesus Cristo para com aquele homem. Senhor, que nós não fiquemos aí medindo, que não meçamos esforços, Senhor, para sermos generosos para com aquele que precisa, e que possamos ser obviamente prudentes no nosso agir generosamente, porque também simplesmente dar de qualquer forma, isso não significa que estamos sendo generosos. Senhor, dá-nos a consciência de que pessoa, de que forma, como fazer as coisas. E que neste ano possamos ser mexidos nisso, na nossa generosidade. Em nome de Jesus, que possamos nós sermos generosos como Tu és generoso para conosco, Senhor. Em nome de Jesus, não mediu esforço, se humilhou, se entregou. Generosidade grande, abundante Tu tiveste, Senhor. Que nós possamos crescer em generosidade, em servir, em amar também, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, na descrição desse vídeo, tá bom? Tem ali os dados bancários da igreja, o CNPJ, é o número da conta. Você pode, através desses dados que está na descrição, tá? Fazer um Pix ou uma transferência do seu dízimo, da sua oferta, tá bom? Ou, se preferir, no culto de celebração de domingo, pode trazer também o dinheiro em espécie aqui para a igreja. Lembrando que até o dia 8 de fevereiro, os cultos da vida serão neste modo somente online, e a partir do dia 15 nós estaremos aqui de volta, né, com o culto presencial. Mas os cultos de celebração permanecem acontecendo ao vivo, a cores, tá bom? Presencialmente também, certo? Que Deus abençoe vocês abundantemente, tenham um ótimo resto de semana, em nome de Jesus.